Então, de maneira geral, apresentada, eu vou entrar, então, onde tudo começa aqui no nosso QMS, que é a parte de planejamento da qualidade. Então, onde a gente vai trazer os dados técnicos aqui para a plataforma. Então, eu tenho aqui alguns exemplos para trazer para a gente. Eu vou focar aqui nessa apresentação no fluxo de recebimento de materiais, tá? Então, entrando aqui na tela de recebimento, a gente tem algumas configurações para realizar, tá? Então, dados de cabeçalho, então, onde a gente vai ter o código, né, desse planejamento, uma descrição para ela, qual tipo, né, de planejamento, então, se ela é uma qualidade de material, de equipamento, fornecedor, né, como eu tinha comentado, centro de trabalho. Questão também das datas de validade, de início e fim para esse planejamento. E se a gente tem o controle através de um gráfico aqui de controle, a gente pode estar adicionando. Então, em dados gerais, a gente tem informações como, por exemplo, a inspeção de origem, né? Então, aqui no caso, como é um recebimento de materiais, pode ser através de uma ordem de compra, pedido de cotação, acordo de agendamento. A gente tem aqui diversas fases que a gente pode estar realizando essa inspeção, como, por exemplo, o work in progress de um produto, a matéria-prima em si. Então, aqui a gente vai definir, né, a origem dessa inspeção. Então, também questão das aprovações, se a gente tem uma aprovação, né, automática, ou é um workflow de decisão de aprovação, a gente estabelece aqui também nesse momento, além das certificações, que a gente pode ter uma criação de certificação automática ou uma criação manual e também estipular os dias válidos, né, para essa certificação. Então, entrando agora mais nos dados técnicos mesmos de como deve ser realizada essa inspeção, a gente tem as operações. Então, a gente consegue configurar as nossas operações com N operações. Então, a gente tem aqui a possibilidade de estar criando um contexto desde algo bem simples para começar a rodar, né, as inspeções através do software, e aí com o tempo ir complementando, melhorando, tornando cada vez mais complexo e completa, né, essa nossa inspeção. Então, aqui eu dividi em 3 exemplos, né, pegando o exemplo ali, então, de recebimento de materiais, então, onde a gente teria uma inspeção visual, uma dimensional e os testes também para realizar nesse material, né. A gente tem as configurações também de quem receberá, né, essa inspeção para executar. Então, ela pode ser tanto um inspetor quanto um operador, se for uma inspeção de processo. Aqui a gente define também a quantidade de amostra que a gente vai retirar desse lote e o tipo dessa amostra, né, se ela é um dado numérico ou um percentual dessa amostra, tá? Aqui no exemplo eu trago uma só, porque conforme eu gerar maior número de amostras, ela vai repetir, né, o meu checklist para eu executar para cada uma das minhas amostras. Outras informações que a gente tem aqui, antes de entrar na estrutura da operação em si, são as questões de predecessores e bloqueios de sequência. Então, aqui a gente consegue configurar que eu só vou rodar a operação 20 se a 10 for respondida. Então, eu tenho esse bloqueio para a próxima operação, sendo necessária, então, a resposta e conclusão da primeira operação. E assim, consequentemente. Então, entrando aqui, eu vou abrir agora a inspeção, né, em si, os dados técnicos, onde a gente consegue montar o checklist. Então, a gente vai ter campos aqui de descrição, né, que a gente define para esse item específico do checklist. Podemos também estabelecer o tipo de texto ou numérico, né, para análises
qualitativas e quantitativas, apontamento também de severidade. Então, a gente pode ter aí 3 níveis de severidade. Então, um incidente crítico com impacto muito alto, grande incidente com impacto significativo e um incidente menor com baixo impacto. Na quantidade de imagens aqui, a gente estipula quantas imagens o inspetor deve tirar, ou o operador deve tirar do processo que ele está realizando, da inspeção, como uma evidência dessa inspeção. E, seguindo aqui, a gente consegue anexar imagens para cada um dos itens aqui da inspeção, como exemplo. Cada uma das imagens a gente consegue fazer apontamentos, então se tornando aí também mais uma ferramenta de comunicação, né, entre o planejador e quem está inspecionando no chão de fábrica ou seja onde for. Então a gente consegue fazer esse tipo de apontamento com diversas ferramentas aqui que podem estar sendo apontadas aqui na imagem. Consigo carregar, né, como eu comentei, imagens diferentes para cada estágio, para cada etapa aqui do nosso checklist. Aqui na inspeção visual eu trago só campos de texto, então, levando aqui em consideração, né, o nosso case de recebimento de material, então, descrição do material, produto, para dar suporte, então, né, a essas respostas do tipo texto, a gente tem aqui os valores, onde a gente consegue definir respostas para que sejam escolhidas, né, no momento da execução, facilitando, então, a execução por parte do inspetor, bem como também criando, né, um contexto de dados bem definido e claro para que se possa posteriormente tratar esses dados com maior facilidade e assertividade. Então, aqui a gente pode definir, né, essas respostas padrão, apontar qual é a resposta, né, que vai me gerar uma reprovação, caso ela seja selecionada. Então, se eu tiver ali um não ok, ele vai gerar para mim a reprovação, então, dessa inspeção. Além disso, a gente tem aqui embaixo as flags, então, onde a gente ativa, né, os gráficos, que são essa leitura dos apontamentos aqui dos valores. E também se esse item específico ele é obrigatório e algumas outras pré-definições. Entrando, então, aqui só para concluir essa parte de campos, o campo numérico, a gente tem uma diferença no sentido de que a gente pode apontar, então, os limites inferiores e superiores para essa medição que a gente vai realizar, bem como o apontamento nominal, né, que deve ser o ideal para essa inspeção, assim como a unidade de medidas, e também inserir qual é a carta CEP que a gente vai utilizar, né, para ter o controle estatístico dessas informações numéricas. Aqui a gente já consome, né, então, uma carta CEP já pré-definida. Em seguida que a gente terminar aqui, então, a parte de planejamento da inspeção, eu vou entrar para a gente explorar um pouco como é feita, né, a parametrização dessa carta CEP. Então, aqui a gente pode escolher, né, qual carta CEP. Aqui a gente tem uma só no exemplo, que foi utilizada, mas eu poderia estar escolhendo aqui de uma lista diversa de cartas já pré-definidas. Além aqui dos limites, né, a gente tem também como inserir novos limites, né, além do superior e inferior. Por exemplo, um limite que é diferente o do recebimento para o do processo, a gente consegue estar inserindo aqui também essas mesmas informações de limites. Ok, a estrutura aqui, então, né, do nosso checklist, que a gente consegue montar, ela segue a mesma, né, para qualquer uma das operações.
A partir do momento que a gente tem o nosso checklist montado, todo o procedimento, né, que vai ser realizado nessa inspeção, eu preciso definir, né, uma equipe ou algumas equipes que vão estar disponíveis para executar, então, essa inspeção. Então, aqui são dados também já pré-cadastrados, onde a gente vai selecionar para qual equipe ou quais equipes a gente quer enviar, né, essa inspeção. No caso aqui, cada operação pode ser enviada para qualquer equipe. Então, eu posso definir e definir também a quantidade, né, de pessoas dessa equipe que devem ser utilizadas, então, nessa inspeção. Além das equipes, eu posso inserir documentos, como um PDF, para trazer mais informações, né, um suporte para quem for executar a inspeção, bem como também equipamentos que são necessários. Então, aqui no caso de uma inspeção dimensional, é necessária aqui a utilização de um micrômetro para realizar, né, essas medições. E o universal aqui são as categorias de equipamento de uso comum, né? Então, aqui, por exemplo, um paquímetro, né, onde tu vai ter uma grande quantidade disponível de paquímetros. Então, o inspetor sabe que ele precisa de um paquímetro e, no momento, ele vai retirar o paquímetro disponível para ele realizar, então, essa inspeção. Dessa parte aqui de estrutura, então, da operação e do planejamento, é importante também destacar que ele é um documento vivo, né? Então, eu posso ir criando novos campos, novas operações e alterando informações que as próximas inspeções que eu gerar a partir dessas minhas alterações já vão ser contempladas, né? Então, a gente consegue realmente ter essa escalada em termos de complexidade para auxiliar, né, e chegar ali nos padrões de qualidade ótimos.